Olá! Sabe aquele ditado que a gente ouve muito no Brasil que diz: "Quem conhece nunca esquece"? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na alma por trás desse ditado e explorar um dos lugares mais fascinantes do país, Minas Gerais. Mas parando para pensar, o que faz um lugar ser assim inesquecível? Será que é a história, a cultura, as pessoas? Vamos juntos tentar entender o que define a alma mineira e, quem sabe, responder essa pergunta. Para a gente começar, vamos ter uma noção do tamanho de Minas Gerais. Porque não estamos falando de um estado qualquer não, é um verdadeiro gigante. Para se ter uma ideia, a área de Minas é um pouquinho maior que a da Polônia inteira. Imagina só! Então, vamos entrar na nossa primeira parte, um gigante chamado Minas. Porque, como a gente vai ver, a identidade mineira vai muito além do seu tamanho no mapa. E olha só esse número, 853. Essa é a quantidade de municípios em Minas Gerais. É o maior número de todos os estados brasileiros. Pensa bem, cada um desses lugares tem sua própria história, seu próprio sotaque, suas tradições. Isso já dá uma pista da diversidade incrível que a gente vai encontrar por lá. Agora, vamos para um dos pilares da identidade mineira, o seu espírito rebelde. Nossa segunda parte, o grito pela liberdade. A história de Minas é, na essência, uma história de luta. Lá no finalzinho do século XVIII, o estado foi o berço do primeiro grande movimento separatista do Brasil, a Inconfidência Mineira. A inspiração deles veio da independência dos Estados Unidos, sabe? Eles sonhavam com uma república livre. A revolta acabou sendo sufocada e a sua figura principal, Tiradentes, foi executado em 1792. Mas a morte dele plantou uma semente e ele se tornou um herói nacional. E esse espírito rebelde não ficou só nos livros de história, não. Ele está lá estampado, literalmente, na bandeira do estado. Mas afinal, o que quer dizer essa frase em latim que pulsa no coração de Minas? O significado é poderoso. Liberdade, ainda que tardia. Essa citação é do poeta romano Virgílio e foi adotada pelos Inconfidentes. Acabou virando um lema eterno, um lembrete constante dessa busca mineira pela autonomia. Mas a história de Minas também foi forjada nas suas riquezas. E é por isso que a gente entra agora na nossa terceira parte. Terra do ouro, motor do Brasil. O poder econômico de Minas é algo inegável. Hoje, o estado tem a terceira maior economia do Brasil. Funciona como uma verdadeira força motriz para o país inteiro. E a origem de toda essa força, de toda essa riqueza, está no próprio nome do estado. Minas Gerais. É literal mesmo. Minas de tudo. Ouro, diamantes, minério de ferro. A terra ali sempre foi muito generosa. Claro que essa riqueza toda moldou as cidades. A capital antiga, Ouro Preto, era o coração da Era do Ouro. Mas aí, em 1897, nasceu um novo símbolo de modernidade, Belo Horizonte. Uma capital toda planejada que hoje em dia é considerada uma das melhores cidades para se viver na América Latina. Bem, mas a alma de um lugar não se mede só em números ou batalhas. Ela também tem sabor, tem som. Vamos então para a nossa quarta parte, o sabor e os famosos. Falar de Minas é falar de comida. E a cozinha mineira, nossa, é mais do que comida. É um abraço. É o pão de queijo quentinho saindo do forno. São pratos robustos, cheios de história como o tutu com lombo, a costelinha. E os doces, nem se fala. A goiabada com queijo e o incomparável doce de leite. É uma culinária de afeto. E essa terra fértil não produz só comida boa, não. Produz talentos reconhecidos no mundo inteiro. E talvez o maior de todos seja o rei do futebol, Pelé. Ele nasceu lá, na cidadezinha de Três Corações. De lá, também saiu o presidente Juscelino Kubitschek, a mente por trás da construção da capital do país, Brasília. E a música mineira. Esse é um universo à parte. Ela vai da doçura do samba de Clara Nunes, passa pelo pop rock contagiante do Skank e chega até a potência do heavy metal do Sepultura, uma das bandas mais influentes do gênero no mundo. A trilha sonora de Minas realmente não tem fronteiras. E claro, não existe Minas sem a paixão que ferve e que divide o estado, o futebol. A rivalidade entre o Atlético Mineiro, o Galo, e o Cruzeiro, a Raposa, é muito mais do que um jogo. É parte fundamental da identidade de todo mineiro. Mas a alma de um lugar não se revela só nas glórias. Para entender de verdade, a gente precisa olhar também para as cicatrizes e para a força que nasce delas. E com isso, a gente entra na nossa última sessão: cicatrizes, beleza e resiliência. Em 2019, o estado viveu uma de suas páginas mais dolorosas com a tragédia de Brumadinho.
um desastre industrial e ambiental que marcou o país inteiro. 272. Esse foi o número estimado de vidas perdidas. É um número que representa uma dor profunda e lembrar é uma forma de respeito. E mesmo diante de uma ferida tão profunda, a resiliência do povo mineiro e a força da natureza se manifestam. Paisagens como a da Serra do Cipó e a nascente do grandioso Rio São Francisco são símbolos vivos dessa beleza que resiste, que se renova e que continua ali. E tudo isso nos traz de volta àquela frase do início: quem conhece, nunca esquece. E talvez o motivo seja esse. A identidade mineira é um mosaico complexo, feito de luz e sombra, de história e futuro, de contrastes que, de alguma forma, se completam. E isso nos deixa com uma pergunta: o que afinal define a alma de um lugar? É a sua grandeza no mapa, a sua luta por liberdade, sua cultura vibrante? Ou será que é a sua incrível capacidade de resistir e florescer, mesmo depois da dor? Talvez a resposta esteja em Minas Gerais. A alma de um lugar é a soma inesquecível de tudo isso. Make my vision clear, make my days later.